Oi, gente, tudo bom com vocês? Terceira vez que eu tento gravar esse vídeo de relato de parto. E, assim, as duas últimas vezes eu falei demais, foram vídeos de mais de 1 hora e eu fiquei com preguiça de editar e eu sei que vocês também não iam querer assistir, então tô tentando gravar pela terceira vez, tá bom? Tô passando só um corretivinho pra gente começar. Antes disso, quero pedir que quem ainda não me segue no Instagram, galera, corre pro Instagram pra poder me seguir, se você veio aqui do YouTube. E se você veio do Instagram, por favor, pare só um minutinho, desce aqui, entendeu? Essa página, vai se inscrever, que assim vocês me ajudam a mama a comprar fraldas, ajuda o vídeo a ter mais visualizações, a ter mais alcance e chegar pra mais gente, enfim, curta também, compartilha com as amigas. Fala assim, olha aí a Tainá falando como é que foi o parto dela, olha que doideira, assiste aí, não sei o que, enfim. Me ajudem na divulgação. Já estou pronta, é só isso que eu vou fazer. O vídeo tá meio cortando na minha cabeça, eu tô na casa da minha mãe, não tem iluminação, não tem melhor áudio, não tem nada. Mas é assim que a gente vai trabalhar hoje. Simbora! Eu quero começar contando pra vocês tudo que eu senti em detalhes pra tentar ajudar também mamães de primeira viagem, né, ou seja, que não passaram ainda pelo parto, a saberem o que eu senti, pra identificar também nelas, sabe? Então, assim, teoricamente, tudo começou na segunda-feira, dia 3 de janeiro. Eu tava com umas cólicas, essas cólicas vinham e voltavam durante, assim, o dia inteiro. Ela não tinha muito ritmo, sabe? Ela não vinha de tantos em tantos minutos certinha, não tava, sabe, numa frequência exata, mas eu tava o dia inteiro com cólica. Várias vezes ao dia eu me lembro de ter sentido cólica, de tipo, nossa, tô com cólica de novo, tô com cólica de novo. E então isso já era um sinal que o meu trabalho de parto ele estava perto. Pode-se dizer que eu já estava em trabalho de parto, mas a gente chama de trabalho de parto mesmo aquele momento ali bem mais perto do nascimento, tá? Mas assim, meu corpo já estava encaminhando, seguindo aí o caminho do parto. E tudo ficou assim, ficou a segunda-feira toda assim. Eu não dei muita bola pro que eu estava sentindo, porque eu quero até situar vocês, coisas que eu não compartilhei no Instagram. Foi o seguinte, eu já vinha sentindo cólicas esporadicamente. Tinha dia que eu sentia cólica uma vez por dia, ai meu cólica, e passou. Tinha dias que eu sentia cólica 3 vezes por dia, e no dia seguinte não sentia nada. E aí passava 2 dias eu sentia cólica de novo, e aí no dia seguinte eu tinha cólica de novo, e depois já não sentia mais nada. Então eu vinha de um ritmo assim, já tinha umas 2 semanas. Então, pois bem, eu achava que nesse dia 3 de janeiro, que eu estava com cólica, seria mais um dia que não ia evoluir, né? Então não fiquei muito animada, tipo, ai, já tô sentindo cólica. Não fiquei muito animada com isso. Ah, e uma outra informação importante pra vocês entenderem um pouco mais sobre esse vídeo. Eu virava a semana, né? Porque grávida conta de semana, vocês sabem disso, né? A gente não conta meses, a gente conta semanas. Então, toda sexta-feira eu virava mais uma semana. Então, cada sexta-feira eu fazia 37, na outra sexta-feira 38 semanas, na outra sexta-feira 39 semanas. Então, sexta-feira era meu dia de virar semanas. Então, dia 24 de dezembro, que foi sexta-feira, né, e praticamente o Natal, eu tava fazendo 39 semanas. Dia 31 de dezembro eu fiz 40 semanas, que é aquela data prevista, que as gravidinhas sabem, né, a DPP, a data prevista pro parto, ela é calculada com 40 semanas. Então, minha DPP era 31 de dezembro. E aí, tudo bem. Dia 24 de dezembro, eu tive consulta com a minha médica, e a minha médica falou assim, Tainá, a gente tá com 39 semanas, né? A gestação pode ir até no máximo 42 semanas. E ela conversou comigo, Tainá, se você não entrar em trabalho de parto naturalmente, a gente vai ter que pensar numa possibilidade de indução. E aí, ela falou assim, você já leu, já conhece sobre descolamento de membrana? Eu falei, olha, não tem muita informação sobre isso. Ela falou, então você vai fazer o seguinte, tô com uma bala na boca, né, por isso tô atrapalhando vocês me entenderem. Ela falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai chegar em casa, vai pesquisar, vai ler sobre isso, vai ver como que é o procedimento pra você entender. Ela me explicou mais ou menos, mas assim, falou pra eu poder estudar um pouco mais. E aí você vai voltar aqui na semana que vem e vai me dizer se você quer fazer ou se você não quer fazer. Que é um procedimento assim, não vou dizer que não é invasivo, porque é invasivo que vai, né, lá dentro. Mas assim, não é um hormônio, não é nada injetável, sabe? Essas coisas. Então, tá bom. Eu cheguei em casa, li sobre isso, falei com a minha irmã, descobri que a minha irmã fez também. Minha irmã tem 2 filhas, né? Em um dos partos dela, ela fez. Enfim, cheguei e falei, tá bom, vamos fazer. Pensei. Cheguei na consulta da outra semana, no dia 31 de dezembro, com as 40 semanas, e falei com ela, falei, vamos fazer. Ela falou, olha,
Pode ser que você entre em trabalho de parto hoje ainda. Pode ser que você só entre em trabalho de parto amanhã. Pode ser que você entre em trabalho de parto daqui a 2 dias. Tipo assim, no máximo em 2 dias. Ou pode ser que não dê certo e você não entre em trabalho de parto. Ou pode ser que eu não consiga fazer o procedimento. Ainda falou isso comigo. Porque se seu colo do útero estiver fechado, eu não consigo fazer o procedimento. E eu, como eu já vinha sentindo essas cólicas há umas 2 semanas, como eu comentei com vocês, eu tinha 100% de certeza que meu colo do útero estava aberto. Eu já devia ter pelo menos 1 ou 2 centímetros de dilatação. Essa era a minha cabeça. Então, cheguei lá na médica, né? Abri as pernas. E ela falou, Tainá, não consigo fazer, seu colo do útero tá fechado. Quando ela falou isso pra mim, gente, eu tomei um balde de água fria. Mais que o balde de água fria, ela acertou o balde, o próprio balde na minha cabeça. Porque assim, eu jurava que eu já tava com alguma coisa de dilatação, eu já tava, por conta das cólicas. Então eu fiquei muito frustrada. Tanto que ela percebeu que eu tava frustrada, ela falou no final da consulta, não fica assim, vai dar tudo certo, você vai conseguir, pode ser que sua bolsa estoure hoje, mais tarde, amanhã, e vai dar tudo certo. Na semana que vem eu vou te entrar em contato e a gente vai marcar de você voltar aqui. Eu falei, tá bom, beleza. Saí de lá meio, né, cabisbaixo e tal. Falei, nossa, então tá longe, né? Porque pra mim, eu tava querendo que fosse logo. Eu já tava ansiosa naturalmente, né? As grávidas aí da reta final foram muito ansiosas. Eu tava muito ansiosa, sem dormir direito, não tinha posição, doía tudo. Só queria minha filha nos meus braços logo, passar logo por isso e viver aquele momento, né? Eu entrava no quartinho dela tudo pronto, eu querendo viver aquele momento logo. E quando eu vi que eu não tinha dilatação nenhuma, que eu tava muito longe do parto, eu me vi muito longe do parto. Pois bem, aí isso foi na sexta-feira, dia 31 de dezembro. Passou o final de semana, final de semana dia 1º, domingo dia 2, aí quando foi na segunda-feira, dia 3, foi isso que eu comecei a contar pra vocês, comecei a ter umas cólicas de novo. Mas como eu disse, não achei que era nada, porque eu já vinha sentindo antes, então eu cheguei sentindo cólica, cheguei na minha médica, não tinha nem um centímetro de dilatação, eu falei, gente, isso aí é furada de novo, não vou nem ficar animada. Só que, isso segunda-feira. Quando foi de segunda pra terça-feira, 4 e pouco da manhã eu acordei, toda madrugada eu acordava, primeiro porque o sono fica muito leve, devido à falta de posição, você troca de posição, você acorda. Segundo que você faz xixi toda hora, grávida faz xixi toda hora. E terceiro, que a ansiedade também não te deixa dormir muito profundamente, sabe? Você acorda, toda vez que eu acordava, eu sempre pensava assim, será que é hoje? Será que eu tô entrando em trabalho de parto? Todas as vezes era isso, gente. Mas aí eu acordei 4 e pouco da manhã, fui ao banheiro fazer xixi, cheguei no banheiro, peguei o celular e, obviamente, perdi o sono, porque já não faltava muito pra perder o sono, né? Peguei o celular, perdi o sono, só que eu comecei a sentir que eu tava com cólica. A cólicazinha bem nível 1, que eu tava sentindo no dia 3, eu vi que ali eu já tava sentindo um nível 2. Mas não era só isso. Eu percebi que ela vinha, passava um tempo, voltava, passava um tempo, voltava. Então eu falei, vou começar a cronometrar minhas contrações, porque a minha doula, assim, gente, eu tive toda essa equipe de parto, eu optei, inclusive vou fazer uma pausa aqui pra dizer que eu optei em pagar a disponibilidade médica e eu também tive uma doula. Eu acho que é fundamental pra quem quer um parto normal ter uma doula ali pra te auxiliar, eu aprendi muito com ela. Ela foi fundamental na hora, ativamente, do parto também, eu vou chegar lá e contar pra vocês. E a médica em si, pra mim, era o item básico, número 1, mesmo se fosse cesárea, eu queria que fosse com a minha médica, porque eu não saberia lidar sem saber com quem a gente vai, né, lidar, com quem a gente vai chegar no hospital. Principalmente aconteceu essa história toda da Chantal, de violência obstétrica. Isso também, assim, antes eu já tinha esse pensamento, mas quando veio essa história só reforçou aquilo que eu acreditava, que eu já pensava, que eu já tinha construído na minha cabeça, sabe? Não dá pra gente ficar na mão de qualquer um. Se aconteceu isso com a Chantal, com o médico que ela possivelmente acreditava, imagina se fosse um profissional qualquer. Poderia ter caído na mão de um médico como esse, enfim, eu tinha muita certeza da médica que eu tava escolhendo, inclusive eu vou deixar os arrobas delas aqui, a doutora Fabiane Bedin, que é a minha médica, e a Ariane, a minha doula. Embaixo aqui na descrição também vai ter, enfim, tudo certinho pra vocês, lá no meu Instagram também tem informações sobre elas. E aí, voltando, a minha doula passou um aplicativo chamado Contrações, que é um aplicativo que você aperta, é basicamente o mesmo botão. Você aperta quando começar a sentir contração e aperta o mesmo botão quando parar de sentir a contração. E aí você faz isso ali por um determinado tempo e ela vai calcular a diferença entre uma contração e outra, o tempo de cada, né? E o tempo de cada contração e o tempo que você fica sem ter a contração. Ela também te passa essa informação. Então eu fiz ali de bobeira. Eu falei, tá
4 e pouco da manhã, eu falei, vou fazer. Fiquei ali até umas 5 e pouco da manhã fazendo, brincando praticamente com aquilo, tipo, tá vindo, tá passando. Aí eu já comecei a ficar, né, ansiosa. Mas ok, passou. Eu só fui mandar mensagem pra minha doula 8 horas da manhã, 7 e pouco, 8 horas da manhã, que eu mandei mensagem, printei o aplicativo das contrações e mandei pra ela. Falei, olha o que eu tô sentindo, não sei se né, mas pode ser um começo, tô sentindo. Ela falou, tá bom, vai me mantendo informada. E ali passei todo dia, gente, fui no supermercado nesse dia, fui na rua fazer sei lá mais o que, acho que eu fui na papelaria, não sei. Meu dia seguia normal, porém eu sentia que a minha cólica estava aumentando de intensidade ao longo do dia. Eu lembro que no supermercado, né, minha mãe já estava comigo e ela sempre fez esses programas assim comigo, e aí ela sempre levava o carrinho pra mim. E ela falou, quer que eu leve o carrinho? Eu falei, não, porque eu tava apoiando no carrinho, quando a contração vinha, quando a cólica vinha, eu apertava no carrinho, sabe? Então eu já tava sentindo um pouquinho mais ali, como se fosse um nível 3, de 0 a 10. E passou ali, depois fui pra casa, almocei, depois do almoço senti que avançou um pouquinho, foi ali pro nível 4, tentei dormir, não consegui, porque nessa hora você já tava pensando, falei, nossa, minha cólica tá aumentando a intensidade, será que é hoje, será que é agora, será que tá acontecendo realmente? Não sei se é, se não é, e você quer falar e ao mesmo tempo quer falar pra alguém e você não quer falar também, porque pode ser um alarme falso. Enfim, gente, é uma coisa, uma série de coisas que passam na sua cabeça. E eu fiquei ali naquela tal, quietinha. Eu lembro que quando foi umas 6h30, umas 7 horas da noite, eu tinha comentado com a minha mãe. Falei, mãe, que eu tava sentindo cólica, ela sabia. Mas pra mim, eu ainda tava distante do trabalho de parto. Primeiro, porque como eu disse, cólica eu já vinha sentindo antes e não era nada. Segundo que eu não tinha perdido o tampão, né? O tal do tampão mucoso não tinha saído. E eu não... Dizem que algumas pessoas também têm ali uma diarreazinha, uma dor de barriga, e eu não tinha sentido nada. Então, assim, eu falei, gente, não tô sentindo nada, só além da cólica. Pra mim era mais do mesmo. Mas quando foi umas 7 horas da noite, eu lembro de ter passado no quarto da minha mãe e falei, mãe, olha só, se prepara, eu falei exatamente isso pra ela, se prepara porque eu acho que a noite vai ser longa. E ela falou, por quê? Ela já ficou assim, por quê? O que aconteceu? Eu falei, não, porque eu tô sentindo a minha cólica começando a dar uma pegadinha. Aí ela já ficou nervosa, aquela coisa toda e tal, mas seguimos ali, vida que segue. Quando foi umas 9, a gente preparou tudo pra poder jantar, eu, ela e meu marido, e fomos jantar, esquentando comida, aquela coisa toda, sentei pra comer, 9h30, assim, eu lembro que foi mais ou menos umas 9h30. Sentei pra comer numa cadeira que não era de tecido, o que é muito bom. E aí, sentei nessa cadeira, simplesmente senti que, tipo assim, veio como se fosse uma vontade de fazer xixi, e na mesma hora que veio essa vontade, já fiz ali e não segurei. E aí eu levantei, tinha uma pocinha na cadeira assim, uma pocinha assim. E eu falei, gente, eu fiz xixi e tal, fiquei naquela se era xixi, fiquei duvidando se era bolsa, peguei um papel, passei ali, cheirei, ver se tinha cheiro de urina, ver se tinha cor de urina, não tinha, ficou transparente. Mas eu falei, gente, não é minha bolsa, porque pra mim, quando a bolsa estourava, tipo, saía água, sabe? Fazia um volume de água. E, tipo, pra mim, saiu isso aqui de água. Então, de líquido, né? Não é água, mas enfim. Eu falei, não é. Eu falei, mãe, não é bolsa. Minha mãe, eu acho que é bolsa. Eu falei, não é bolsa. Aí eu falei, vou esperar mais um pouco. Aí peguei e mandei mensagem pra Ariane, minha doula. Falei, olha, eu acho que a minha bolsa estourou, mas ao mesmo tempo eu tô com muita dúvida se é bolsa ou se eu realmente, ou se eu fiz xixi. Porque tem também um pouco tem muitas grávidas que relatam incontinência urinária na gravidez. Eu não tive nenhum problema disso antes, não tive escape de xixi durante a minha gravidez, mas poderia ser. Aí eu mandei mensagem pra minha doula, ela falou assim, observa se vai sair mais, você me avisa. E, tipo, na hora que ela mandou, gente, tinha passado o quê? Nem 10 minutos que tinha saído um pouco de líquido. Na hora que ela falou isso, já saiu mais de novo, mais ou menos a mesma quantidade, só que aí, tipo, juntou com o que tava na cadeira, aquela quantidade que tava na cadeira, começou a pingar no chão. E aí, eu falei, tá, agora eu acho que é a bolsa mesmo. E aí mandei mensagem pra ela, falei, eu acho que é a bolsa mesmo. E ela falou, ó, me avisa, né, porque tende a andar mais rápido quando a bolsa estoura. E de fato, gente, começou ali, parecia assim, que 5 minutos depois eu já tava com dor, mas demorou mais ou menos 1 hora. Umas 10h30 eu comecei a sentir cólica mais pesado, como se fosse, tipo assim, nível 6 de dor, assim. Mas já tava doendo, tipo, a ponto de eu soltar uns palavrõezinhos, tipo, ai, tá vindo, que dor, mas suportável. Me contorcia, mas era suportável.
E aí a minha doula falou, Tainá, você começou a aumentar, e ela falou, Tainá, vai pro banho quente, coloca água nas costas, e detalhe, né, muita gente relata de dor nas costas, na lombar, assim, né, e eu não senti dor na lombar, gente, isso também era um dos motivos pelo qual eu tava achando que eu não tava em trabalho de parto, porque minhas costas não estavam doendo, e várias pessoas relataram pra mim, minha irmã também teve dor na lombar, falando, gente, minha lombar não tá doendo, não tá doendo, tem alguma coisa errada, né. Enfim, aí não tava sentindo dor, ela falou assim, mas joga água durante uns 30 minutos e quando você sair, você marca as contrações de novo e me manda o print. E lá fui eu pro banho, fiquei 30 minutos, só que ao invés de ficar com as costas, eu fiquei tomando água na barriga porque eu tava sentindo dor de cólica, gente, pra mim era uma dor de cólica mesmo, assim, doía na parte de baixo da barriga, assim, sabe? Era aonde eu sentia dor. E como se fosse uma cólica muito forte, uma cólica menstrual muito forte. Era essa dor que eu sentia, assim, a dor da contração pra mim foi isso, em mim foi isso. E aí, eu fiquei no chuveiro esse tempo todo, quando saí do chuveiro, minha mãe começou a regular as contrações pra mim, porque nessa altura do campeonato eu já não aguentava mais pegar celular, gente, não queria saber mais de celular, não aguentava ficar vendo, tudo tava me irritando muito, porque, né, dor já te deixa muito mais sensível, enfim, a minha mãe ficou em contato com a minha doula pra mim. Meu marido já agoniado, querendo ir pro hospital, vamos pro hospital, vamos pro hospital. Falou, não, espera. Porque a doula, a princípio, ia pra minha casa, a Ariane ia pra minha casa. Esse é o trabalho que geralmente faz, né? Fica ali um bom tempo em casa, vai pro hospital só mesmo ali quando tá já chegando muito perto, até pra evitar pedir, né, anestesia, evitar pedir uma cesárea, evitar intercorrências negativas pra quem quer um parto normal acontecerem e tal. Mas eu moro afastada, gente, eu moro numa área rural, eu moro numa fazenda, assim, então tinha esse probleminha também, né? Minha mãe e meu marido estavam bem agoniados pra gente ir logo pro hospital por conta da distância. Tá, vamos pro hospital. Cheguei no hospital meia-noite e aí minhas contrações já estavam bem pegadas. Eu lembro que eu saí do carro com bastante dor, e aí o pessoal já veio, né, sabia que eu já tava em trabalho de parto, já se comunicam ali logo na entrada do hospital, e aí chegaram com a cadeira de roda, minha doula, você aguenta andar? Vamos andar, porque o exercício, né, ele ajuda a dilatar. Eu falei, eu não aguento andar, me leva na cadeira de roda, e já tava sentindo muita dor nessa hora que eu cheguei no hospital. O período dentro do carro, que durou mais ou menos uns 20, 25 minutos, o nosso trajeto até o carro, foi uma dor muito intensa, sabe? E aí aumentou, assim, eu senti que subiu um nível bem, assim, eu acho que eu fui pra um nível 8 de dor, assim. E aí, quando eu cheguei lá, me colocaram numa salinha, né, pra fazer o primeiro atendimento e pra medir, né, os batimentos, pressão e tudo mais, aquele atendimento inicial, minha doula comigo, minha mãe comigo, meu marido comigo e a equipe médica, assim, normal. Minha médica ainda não tinha chegado. Então, eu queria que me disse logo, eu também tava curiosa pra saber se de fato era o trabalho de parto. E enfim, a fazerem alguma coisa. Porque nessa altura do campeonato, quando eu cheguei ali, eu já tava querendo anestesia. Eu falei, não, me dá anestesia, eu só quero anestesia. Gente, eu pedi anestesia o tempo todo que eu cheguei. Eu falei, eu quero anestesia. Porque, assim, quando eu tava em casa, eu tava sentindo cólica, né, as contrações, na verdade. E eu tinha um espaçamento de uma contração e outra de uns 3, 4 minutos. Então, nesses 3, 4 minutos, gente, era incrível, porque você esquece que você tava sentindo dor, vida normal, você fala, nossa, eu tava sentindo aquela dor, minha dor foi embora, tô zero, tô ótima. Durante 3, 4 minutos, depois vinha de novo. Só que quando eu cheguei no hospital, meu intervalo tava de 1 minuto e meio, eu não conseguia nem respirar direito, porque quando eu começava a relaxar meu corpo, a contração vinha e ela começa devagarzinho, ela começa igual uma onda, assim, ó. Então, tipo assim, quando começava a descer, já começava a subir de novo e eu começava, ai, tá vindo, eu já sabia que eu ia sentir dor, sabe? Então era uma sensação muito ruim. Mas fiquei nessa, então já cheguei pedindo anestesia. Eu falei, me dá anestesia. Só que, assim, o pessoal que tá acostumado a trabalhar com parto, eles relutam um pouco, né, de dar anestesia, porque sabe que todo mundo pede, né, quando tá sentindo muita dor, todo mundo pede, todo mundo quer desistir. Então eles meio que, tipo assim, estão preparados pra te negar a princípio, né, a não ser que eles estejam vendo que você realmente não vai aguentar, que você realmente quer, no fundo dos seus olhos você realmente tá pedindo aquilo. E foi o que aconteceu comigo, eu tava pedindo no fundo dos olhos de todo mundo. Por favor, me dê, senão eu vou querer cesárea, senão eu quero cesárea, eu quero desistir, eu quero... Porque, gente, doía muito, eu sentia muita dor. Eu sempre me imaginei plena, quase sem gritar, tipo, só... ai, tá doendo. Gente, chega lá na hora, você esquece tudo. Você grita, você não tá nem aí. Eu pensava que eu ia ter vergonha das pessoas, mas você esquece que tá todo mundo ali, você esquece. Você só quer que passe aquela dor e é horrível. Enfim...
Logo depois minha médica chegou, minha médica viu que minhas contrações estavam muito puxadas, inclusive ela me contou isso depois, ela falou, Tainá, eu vi que suas contrações estavam muito puxadas, e foi por isso também que a gente aceitou, não é que aceitou, né, mas foi por isso que a gente também não se opôs à anestesia, porque viu, né, que você tava, porque o que acontece? A anestesia, ela dá um efeito de... ela dá uma retardada no avanço das contrações. Então, por exemplo, por isso que quando as pessoas estudam parto, elas entendem sobre isso. Se eu tomar anestesia com 2 centímetros de dilatação, vai demorar muito pra eu evoluir mais pra frente. E aí o efeito da anestesia vai passar, aí eu vou querer anestesia de novo, e aí, sabe, vai ficar nesse ciclo vicioso. Então, era por isso. Só que se eu não tomasse anestesia naquele momento, gente, eu não ia aguentar. E eu tinha uma visão muito errada sobre anestesia no parto também, eu quero até deixar isso, né, eu falava assim, quando eu conversava com mulheres que tiveram parto normal e tiveram anestesia, no meu subconsciente eu pensava, ah, tá, foi pra anestesia, então, tipo, nem sentiu nada. Gente, esquece, sente sim, anestesia vai embora, você sente sim, tá? Por exemplo, também tudo depende da dosagem, tá? Que é feita, né? De acordo com cada profissional faz de uma. Eu, por exemplo, a minha dosagem eu acho que foi super baixa, porque eu tomei anestesia nas costas, normal, né? Aquela anestesia padrão, eu acho que é a RAC, peridural, sei lá, como é o nome aí, mas enfim. Tomei anestesia. Mas a minha dosagem foi fraca, porque eu saí andando, eu não perdi o movimento das pernas, saí andando. Mas foi o suficiente pra me dar uma aliviada, e eu que já tava quase 24 horas sem dormir, né, porque eu vim na madrugada de 4 horas da manhã do dia anterior, eu consegui tirar um cochilo de uns 40 minutos. Depois que eu tomei anestesia. Eu tava pedindo anestesia porque eu sabia que esse trâmite demorava, até preparar a sala, até chegar o profissional, até preparar tudo, tarará, eu sabia que isso ia demorar. Então por isso que eu tava pedindo logo, porque eu já tinha na minha cabeça que esse processo demorava. E aí eu fui lá pro centro cirúrgico pra tomar anestesia, tirei a roupa, porque nesse momento eu não podia mais ficar com a minha roupa, né? Eu tinha que ficar com aquela roupazinha de hospital. E também sabia que eu tomando anestesia, eu já não poderia mais usar a banheira, né? Quem usa a banheira aí é porque não tava com anestesia, não tava com acesso nas costas, então eu, como tinha, não poderia usar a banheira. Mas tudo bem, vida que segue, tinha outras coisas pra eu usar na sala de parto. Fui eu pra sala lá de centro cirúrgico, o médico veio aplicar, coitado, gente, eu só chamava o médico de moço, eu já tava louca de dor, falava, moço. Aí eu lembrava, falava, não, moço, não, doutor, desculpa. Ai, gente, que vergonha. Nessa hora ninguém pode entrar com você, assim, né? Meus pais não entraram, minha mãe não entrou, meu pai não tinha chegado. Detalhe, quando eu avisei meu pai quando eu tava indo pro hospital, meu pai saiu daqui de Vila Velha e foi até Cachoeiro, né? Onde eu ganhei Catarina, pra acompanhar o parto. Todo mundo falou assim, você tem vergonha do seu pai? Você não tem vergonha do corpo? Não, gente, nunca tive vergonha do meu pai. Eu, inclusive, né, meu pai me operou, botei silicone com meu pai. Então, tipo assim, meu pai é médico, pra quem não sabe, né, cirurgião plástico. Por isso que meu pai também não contava como um acompanhante. Eu pude ter essas pessoas, porque eu podia ter 2 acompanhantes, mas meu pai é médico, ele não conta como acompanhante. Ele entrou, né, porque ele é médico, consegue entrar. Eu, inclusive, queria muito a presença do meu pai, mais ainda se eu fosse pra sala de cirurgia, se eu fosse fazer uma cesárea. Porque meu pai tá acostumado com o ambiente cirúrgico, eu tinha muito medo de infecção, de etc e tal, então eu falava assim, nossa, se for cesárea, eu quero meu pai comigo 100%. Não que eu não quisesse ele no parto normal, não era isso, mas eu acho que ali no ambiente do centro cirúrgico, como o parto normal ele não tá acostumado, ele nunca, né, não é que nunca viu, mas ele não tá acostumado, eu queria ele 100% no centro cirúrgico, era uma coisa que eu tinha determinado. Enfim, então ele foi pra lá. E aí eu lembro que nesse meio tempo, só pra vocês entenderem a demora, são 2h30 mais ou menos de Vila Velha a Cachoeira. E aí eu entrei pra fazer anestesia, quando eu saí da anestesia, que eu voltei pra sala de parto, quando abriram a porta, meu pai tava na porta do centro cirúrgico, me esperando. Então, ele conseguiu chegar e pra vocês entenderem o tempo que demorou. Aí fui eu pra sala de parto, cheguei na sala de parto, a anestesia tava começando a fazer efeito. E aí foi nessa hora que eu decidi deitar um pouquinho. Deitei e dormi. Eu lembro que eu cochilei ali um pouquinho, demorei muito, porque tava toda torta, porque tinha acesso nas costas, tinha acesso na mão. Não tomei ocitocina, pra quem quis saber, não injetaram ocitocina. Tinha apenas um soro na minha veia mesmo, me hidratando. E aí, deixaram acesso nas costas caso eu precisasse de mais anestesia, caso eu fosse pedir, então já tava pronto. Aí eu consegui cochilar, eu lembro que eu acordei, era umas 3:50 da manhã, e a minha médica foi me examinar e eu tava com 7 centímetros de dilatação. Nessa hora todo mundo vibrou, ficou muito feliz, porque tipo, já tinha evoluído muito em pouco tempo e devido a toda a situação, né, de anestesia e tal, achando que a gente ia demorar, a minha médica ainda falou, não, essa menina então vai nascer ainda no amanhecer do dia.
devido à evolução, né? Vai nascendo no amanhecer do dia. E aí, quando eu vi que eu tava com 7 centímetros, gente, assim, revigorei, sabe? Eu recebi a melhor das notícias. Eu falei, caraca, 7 centímetros, já tô quase na porta dos 10. Fiquei muito feliz com a notícia. E nessa hora que eu acordei, eu comecei a sentir que a minha dorzinha tava voltando. Ou seja, a minha anestesia durou mais ou menos 1 hora, o efeito, e só. E aí minha dor começou a voltar devagarzinho, suportável. Então foi passando a hora, mais 5 e pouca e tal. E aí começou a pegar. Eu lembro que nessa hora eu já fiquei apoiada na cama, de costas, sabe? E nessa hora já tava todo mundo comigo ali. Aí meu pai às vezes me dava a mão, minha mãe 100% do meu lado também. Aí fazia massagem, a Doula também fazia massagem, me traziam água o tempo todo, me deu muita sede no parto, muita sede. Eu lembro que eu comi maçã também durante o trabalho de parto, pedi uma maçã. Eu lembro que a minha Doula preparou todo o quartinho. Ela tinha pedido pra eu levar umas fotos, então ela botou as fotos na sala de parto, aí eles colocaram a playlist que eu tinha preparado, enfim, foi tudo muito especial, assim, nesses pequenos detalhes, sabe? Deixando o momento mais íntimo, mais bonito, enfim, foi muito especial. Não lembro a hora exata, mas tenho pra mim que foi, sei lá, umas 5h40, 6 horas da manhã, mais ou menos. A minha médica falou, vamos medir de novo. E aí, mediram de novo, minha médica foi o tempo todo comigo ali, né, no parto. Desde a hora que ela chegou, ela não foi mais embora, e aí ela foi medir de novo. Quando ela mediu de novo, eu tava com 10 centímetros de dilatação, gente, quase 1 hora. Acho que foi mais ou menos em 1 hora. 1h30, sei lá, eu atingi os 10 centímetros de dilatação. E aí, gente, quando falou que eu tava com 10 centímetros de dilatação, eu falei, tipo, pensei na hora, tipo, vai acontecer. Foi a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, vai acontecer, tô com 10 centímetros de dilatação, vai acontecer. Eu achava que, meu Deus, fiz 10 centímetros. Eu já tinha lido sobre isso, que não era assim. Mas ali na hora, eu comecei a achar, meu Deus, fiz 10 centímetros, a menina vai sair. E ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, começou a me dar muito medo. Fiquei com medo, gente, de como ia ser. E aí a Doula falou, vamos, quer fazer exercício, quer levantar, quer se preparar, quer ficar numa outra posição. Enfim, a princípio eu não queria, mas aí meu pé começou a ficar dormente por causa da anestesia, também comecei a me coçar muito, a anestesia faz você coçar muito, gente, ai que agonia. E eu ficava assim toda hora, meu nariz também. Efeitos da anestesia. Em resumo, fui pra cadeira, fui pra aquele banquinho, a banquetinha do parto, muito conhecida por todo mundo aí que pariu já. E aí fui pra banqueta, fiquei na banqueta. Meu marido tava do lado de, tipo assim, a sala era como se fosse uma sala conjugada, sabe? Então ele ficou na parte externa ali, sem ver, ele não queria ver, ele ficou muito nervoso. Tanto ficou nervoso que na hora que eu tava recebendo o primeiro atendimento, que ele chegou a entrar e que ele chegou a me ouvir gritando de dor, querendo anestesia, disseram, minha doula me disse depois que ele ficou branco e que ele tava muito nervoso e que ela mandou ele descer. Mandou ele descer lá pra recepção do hospital, pra não me atrapalhar também e pra ele tomar um ar, não cair duro ali, né? Enfim, meu marido é muito hiperativo, eu já sabia disso, tanto que eu preparei a minha mãe. Todo mundo perguntou, Tainá, você preparou sua mãe? Preparei minha mãe. Minha mãe foi nas aulas de parto comigo, minha mãe assistiu uma série de documentários, passei um monte de reportagem pra minha mãe estava preparada, porque minha mãe teve cesárea, então pra ela a visão dela era diferente. Não vou me estender sobre isso, mas vocês já imaginem só, né? Eles não estavam muito a favor do parto normal, mas também não se opuseram. Aí a doula, né, me ajudando e tal, não sei o que, aquele rebozo, eu acho o nome, né, que a doula levou, que é um pano ali, que é uma história mexicana lá que ela me contou, enfim, mas é nada mais que um pedaço de tecido pra você puxar, pra você apertar, pra você se pendurar. E aquilo pra mim foi maravilhoso, eu usei bastante aquilo, usei um pouco com ela, depois a minha mãe trocou com ela, minha mãe ficou o tempo todo do nascimento ali na parte final, atrás de mim, na minha frente a minha médica sentada e a doula atrás da médica. Então, eu pendurada na minha doula, eu puxando o rebozo e minha mãe atrás de mim. Então eu jogava o meu corpo pra trás e meio que me pendurava, me equilibrava na minha mãe. A vontade de fazer força era uma vontade natural, assim, ela vem, tipo, você não consegue nem controlar. Basicamente é isso, a vontade de fazer força. Não é como na novela, assim, ai, faz força. Não, você não precisa nem ninguém te pedir. Você tem vontade. Detalhe, quando eu tava com 7 centímetros de dilatação, eu pedi um pouco mais de anestesia de novo. Aí a médica ainda conversou comigo, falou, você tem certeza? Porque vai ser melhor se você tivesse... Ela tava com receio de eu perder os sentidos e não conseguir fazer a força naturalmente, ela ter que me dirigir. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, não, pede pra ele botar só um pouquinho, a ponto de eu não perder, né,
essa sensibilidade ali de sentir meu corpo pedindo. Mas, gente, ele botou só um pouquinho, porque pra mim essa segunda parte não fez nem diferença. Fez nem cosquinha essa segunda anestesia que ele me deu, essa segunda dose. Não fez nem cheiro. Continuei sentindo dor. E aí fui pra parte lá do expulsivo, que eu contei pra vocês que eu tava naquela posição. Minha equipe me conta se eu estiver errada. Mas eu tenho pra mim que meu expulsivo demorou mais ou menos uns 40 minutos. Posso ser que eu estava errada. A gente perde a noção do tempo. Mas aí fiquei naquela de fazer força e, gente, pra mim ali já não tinha mais como. Eu pedi a minha médica, eu falava, tira essa menina daí, porque pra mim não tinha mais força. Você tem que fazer força, você tá sentindo contração, sua barriga doendo, tudo dói, costas doem, tudo dói. Nessa hora que eu comecei a sentir dor nas costas. Ah, e detalhe, foi mais ou menos com uns 7 centímetros de dilatação que meu tampão saiu, tá? Meu tampão saiu, só saiu nessa hora. Na hora minha médica falou, nossa, seu tampão saiu agora. Eu já tava, tipo, super dilatando. Mas enfim, na hora do expulsivo, sentindo muita dor, tendo que fazer força, tendo que respirar, é muita coisa ao mesmo tempo, gente, é muita coisa. Então você fica fraca, você fica sem ar, você sabe? Então você faz a força ali, você bota todo o seu ar. E aí na hora que eu respirava de volta pra puxar o ar, eu sentia que a Catarina voltava pra dentro, gente. Olha ela chorando um pouquinho. Ela tá com a minha mãe. E aí eu sentia que ela voltava, e isso me dava um desespero. Eu falava, essa menina não vai sair nunca. Porque eu não consigo fazer uma força longa, eu tenho que voltar e puxar o ar de novo pra fazer mais força. E quando eu volto pra puxar o ar, ela volta junto, ela volta pra dentro. Então isso me dava um desespero, que vocês não têm noção. E eu lembro que a minha médica falava pra mim, isso, você tá fazendo força certinho, isso, eu tô vendo ela. Pegou um espelho, botou, eu não conseguia olhar, me dava gastura. Eu falei, eu não quero ver. Sou muito fraca pra essas coisas, gente. Eu sempre desmaiei com agulha, com sangue, então eu tinha um pouco de medo da minha pressão cair durante o parto, sabe? Mas enfim. Aí ficamos nessa, uns 40 minutos, até que finalmente eu consegui. E nessa hora final, você não sente nem tanta dor. Eu senti uma ardência na hora que ela saiu, arde mesmo. E eu lembro que eu senti uma pressão muito grande no quadril, assim, quando ela tava descendo. Uma pressão, parecia que tava comprimindo meu quadril, assim, ó. Na verdade, meu quadril que tinha aberto pra dilatar, eu sentia que tava pressionando ele, assim, como se fosse isso, mas era ela descendo. Então a dor foi mais ou menos essa, assim. Dor de prensa, de pressão, mais a contração, mais a ardência dela passando ali, ó, na pepeca, tá? Porque arde sim. E aí, depois de muitas tentativas, muitas forças, ela veio, gente. Nasceu às 7h08 do dia 5 de janeiro. E, enfim, né? Nasceu ali, peguei ela, toda ensanguentada. Ela nasceu, na hora que ela saiu, ela já fez cocô, gente. Ela saiu cagando, ela literalmente cagou em mim. Lembro que trocaram até minha pulseirinha do hospital, porque tava toda cagada. Tava toda cagada. E me deram ela logo, aí fiquei um tempo com ela aqui. E aí tiraram aquela foto que eu tô, tipo, olhando pro além. Mas ali, na verdade, eu tava agradecendo a Deus. Eu fiquei vários momentos do meu trabalho de parto orando, pedindo a Deus. Minha playlist era basicamente de louvor, posso até compartilhar com vocês. E eu só agradeci a Deus várias vezes. Eu não conseguia pedir a Deus pra não sentir dor, porque eu sabia que era um processo, que ia doer, que ele fez esse processo pra gente, né? Eu só pedia pra ele não sair do meu lado. Eu falava assim, eu só não saio do meu lado. Se o Senhor estiver segurando a minha mão, eu tenho certeza que eu vou suportar e que eu vou conseguir. Então, assim, não vou te pedir pra não doer, não vou te pedir pra... Eu só vou te pedir pra ser rápido e pra não sair do meu lado. Era tudo que eu pedia pra Deus. E foi rápido e o Senhor não saiu do meu lado, tanto que eu consegui. E eu fiquei muito feliz. Jamais imaginei, gente. Eu acho que eu falava que eu queria parto normal, mas eu acho que eu falava da boca pra fora, porque eu não tinha noção do que era, sabe? E foi muito mágico, foi muito especial. Eu tava muito feliz. Ela saiu, ficou um tempo comigo. E depois, Thiago veio, cortou o cordão umbilical. Aí pegaram ela depois. Aí eu lembro que eu comecei a me sentir muito fraca. Depois que nasceu, que eu fiz aquela coisa de sangue toda, não sei o que, eu comecei a me sentir muito fraca. Também muita força que a gente faz. E muito tempo sem comer direito e tal, né? E aí pegaram ela, eu falaram, pode pegar? Eu falei, pode. E eu entreguei a minha filha já assim, tipo, ai, eu não queria porque eu tava me sentindo muito mal, eu achava que eu ia cair. E aí, de fato, eu fui pra cama e aí começaram a me dar, eu acho que me deram ferro, me deram mais soro, e aí começaram a me dar, e eu lembro que eu só fui me sentir bem 1 hora depois, gente, 1 hora depois. E eu tinha o tempo todo pra mim que eu ia desmaiar, a sensação, porque eu já desmaiei, então eu sei qual é a sensação. Então eu tinha pra mim que eu ia desmaiar a qualquer momento e essa sensação é horrível. E aí foi aquela alegria toda, minha mãe ali, meu pai, na hora chegou o pediatra, eu achei minha médica assim muito sensacional, porque eu tenho
assim, vergonha com outras pessoas. Gente, vou ter que ver minha filha. Tenho vergonha com outras pessoas, e aí a minha médica segurou ao máximo a entrada do pediatra, sabe? Eu lembro perguntar, já pode chamar o pediatra? Ela, não, espera um pouquinho, espera coroar, espera chegar mais perto. Então só chamaram o pediatra de plantão, na hora H mesmo, a demais equipe, né, as demais enfermeiras e tal. Então, assim, ela segurou ao máximo, ela foi perfeita, ela é de uma calmaria. Eu vou ter que fazer um post no feed sobre cada uma dessas pessoas que estavam comigo no parto. Após esse vídeo, eu vou fazer essa declaração, essa homenagem. Vocês corram lá para poder ver no meu Instagram, que eu vou deixar, inclusive, eles marcados, e vocês acessam lá. Vou falar sobre o papel da minha mãe, sobre o papel do meu pai, sobre o meu marido e sobre os profissionais que estavam comigo. Mas é isso, gente. Tentei encurtar ao máximo. Esse vídeo vai ficar com menos de 1 hora, né? Porque os outros vídeos eu fiquei com mais de 1 hora. E eu preciso agora parar, porque minha filha tá chorando, gente. Então eu preciso encerrar esse vídeo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar um like aqui pra mim, curtir, deixar seu comentário. Me conta se você gostou, como foi pra você. Compartilha comigo a sua experiência de parto. Beijo. Fui!